Seja muito bem-vindo aos estúdios da 94. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Valeu, obrigado pelo convite. O prazer é nosso. A gente conseguiu trazer o Daniel aqui hoje porque ele está fazendo um show muito bacana chamado Beatles na Esquina, um concerto especial. E eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? A gente não vai ter como convidá-los porque já vendemos todos os ingressos em Divinópolis, Infelizmente, ao mesmo tempo está esgotado. Não já pode convidar mais ninguém. Esgotamos, mas eu queria que você contasse para eles, né? Como é que foi a idealização, produção desse show, né? Quem são os músicos convidados para estar com você aí nesse espetáculo tão especial. Boa tarde mais uma vez, Daniel. Beleza, boa tarde. Bom, vamos lá. Beatles na Esquina, então, esse sonho, né, de colocar em cima do palco os Beatles e os nossos próprios Clube da Esquina, né? Esse movimento da música, eu digo que é um movimento mais do que musical, cultural. Assim como os Beatles, eu considero um movimento cultural que vai além somente a música, né? A gente sabe o tanto que um movimento dessa magnitude altera mesmo o rumo do mundo, né? Com certeza. Então é um movimento cultural. E juntar isso em cima do palco, sabendo da influência que os nossos mineiros, né, dessa geração do Clube da Esquina tiveram dos Beatles, e é muitas vezes declarada por eles mesmos, com né? certeza. A forma que eles assim, receberam isso na época, foram testemunhas ali oculares ali de pelo menos uma parte, né, do final dos lançamentos dos Beatles e tal. Eles já estavam meio que ali na pista ou querendo montar bandas e tal. E então assim, são dois universos que já povoam a minha mente, assim, desde a infância e na adolescência, nos meus primeiros ensaios, de querer também ter uma banda e tal. Isso sempre estava muito presente ali. E há pouco tempo, né, em 2022, eu tive esse encontro, né, assim, abençoado com o Beto Guedes, gravando uma música dos Beatles. Que foi uma faixa produzida pelo Rodrigo Rios. A gente estava até comentando aqui que ele é praticamente um local, né? Isso. Só não nasceu aqui, mas morou muito tempo em Divinópolis. Essa faixa foi a do Sonastério? Sonastério. Sim, bacana. E tal, a gente gravou com o Beto The Long and Winding Road. E quando ficou pronto, e a gente também teve a sorte, assim, de registrar não só a música, mas um documentário, um making of, né? E poder escutar do Beto as histórias da época de quando ele e o Lô Borges conheceram os Beatles pela primeira vez, né? Escutaram o vinil do A Hard Day's Night e ficaram maravilhados. E montaram uma banda cover de Beatles, que é uma coisa que eu não sabia, né? Tipo assim, antes deles começarem a compor e tal, eles aprenderam e tiraram todas as músicas dos Beatles, assim, praticamente todas, mais famosas, e montaram uma banda e tal. Então isso foi uma confirmação, né, de um sentimento que a gente já tem, de que esses dois mundos estão muito próximos, de que o Clube da Esquina foi muito influenciado pelos Beatles e tal, principalmente na parte mais sofisticada dos Beatles, né? Assim, com certeza. A segunda fase deles, assim, a fase exatamente que os Beatles já nem se apresentavam ao vivo mais, né? Onde eles brincaram mais com os recursos de estúdio e... do Rubber Soul pra frente. Exatamente. Né? Então, assim, a semente mesmo para esse show, Beatles na Esquina, foi essa gravação do The Long and Winding Road com o barato, Beto, né? cara. Então, assim, depois que isso ficou pronto, a gente escutou e assistiu, eu falei com o Rodrigo, cara, isso tem que ir pro palco, isso tem que virar um show, esse é o conceito de um show, né? E aí me veio essa ideia do nome, né? Beatles na Esquina, que é isso, hoje em dia o mundo é muito menor, né? Do que foi pra eles na época. Na época que eles escutaram os Beatles, eu imagino que eles se sentiam muito distantes, né? E aí realmente era distante. Hoje em dia a gente tá próximo, né? Então a gente tá brincando assim, hoje os Beatles estão logo aqui na esquina. Com certeza. E não só dos Beatles, mas dos nossos heróis mineiros, né? Você vê que a sorte de ter podido fazer essa gravação com o Beto, e agora tá trazendo o Flávio Venturini, né? Que é outro ícone, outro membro aí dessa geração do Clube da Esquina, né, cara? Ele tá presente nesse show, né? Cantando Beatles, cantando Clube da Esquina, cantando os clássicos dele. Então é isso. Adorei, cara. É que a gente tá muito feliz. Eu não fui bobo nem nada. Fiquei lá no Instagram, que dia que tem venda, cadê a galera? E garanti presença, né? Mas mais feliz ainda eu tô em receber você aqui nos nossos estúdios, né? A gente falou de um dos projetos, né, Daniel? Que é esse Beatles na Esquina, né? Que você apresenta, mas a gente sabe que sua carreira envolve um trabalho autoral, né? E que vai muito além, né, desse projeto, e recentemente até uma parceria internacional com o Donovan, né, que balançou as redes sociais aí, a gente acompanhou com muito carinho todo o pré-lançamento, né, todo esse processo, né, os estúdios, né,
E eu queria que você contasse um pouco mais da sua carreira também, apresente para os nossos ouvintes quem é o Daniel Lima que está aqui hoje, cara. Então, pois você contou aí esse episódio que a gente acabou de lançar aí no começo do ano, né? Essa faixa com o Donovan Frankenheiter, que faz parte do meu novo EP. Sim. Um EP gravado em Los Angeles. Produzido pelo Rodrigo Rios, né? Para quem não sabe, a gente tava falando dele aqui. O Rodrigo, quando saiu daqui de Divinópolis, ele foi para Los Angeles e hoje ele é um cidadão americano, né? Radicado em Los Angeles. Acabou voltando um pouco mais para cá depois da pandemia e tal, para poder ficar mais perto da família, porque aquela época de incerteza ninguém sabia quanto tempo ia precisar ficar longe, né? Verdade. Antes que tudo fechasse, ele voltou para cá e tal, mas tá sempre também fazendo essa ponte com os Estados Unidos. Em 2022 a gente foi para lá realizar essa gravação. Foi com um time todo de lá, de músicos assim que tem um histórico assim impressionante, né? Sim. Pessoal de estúdio, os músicos de estúdio e de turnê que gravam com Eric Clapton, com James Taylor e Phil Collins e tal. É absurdo assim a história dos caras, né? E a experiência deles e mais do que isso, o profissionalismo e a gentileza deles também, a humildade deles dentro do estúdio. É uma aula de tudo, assim, não só de música, né? E o Donovan entrou em uma dessas faixas como artista convidado, né? É uma música que eu brinco que é uma das minhas músicas mais ensolaradas, porque eu sou, na maioria das vezes, um compositor de baladas mais assim, contemplativas, quase tristes. Sim. E essa música, Ready for the Day, ela me apontou para um caminho diferente, assim, e eu até, quase que brincando, falei com o Rodrigo, essa música tem a cara do Donovan Frankenheiter, assim, ela é mais animada, mais quase praia, quase pé na areia. E o Rodrigo, como é um cara articulador demais lá em Los Angeles, tem muito contato, acabou conseguindo chegar no Donovan, mandou a música pra ele, a demo minha de voz e violão, e ele curtiu pra caramba e falou, tô dentro, né? Olha que barato, cara. E aí foi uma festa, né? Poder gravar com ele, um cara também super, assim, light mesmo de mexer, um cara humilde, assim, e muito pé no chão, né? E é um cara que roda o mundo inteiro, né? A gente viu aqui, ele tem 21 shows em agosto, exatamente, né? Então, assim, ele tá é um cara trabalhador o tempo mesmo, todo, né? Reza a lenda que ele é um cara que não tem hold, pra você ter uma ideia. Ele monta os próprios pedais e desmonta e tal, porque ele fala, eu sei fazer isso, por que eu vou deixar alguém fazer por mim? Porque não custa nada pra eu fazer. Então ele é assim, roots total, né? Que bacana, cara. Então isso é um resultado já de muitos anos, né? Plantando essa história minha da minha carreira autoral, solo, né? Porque eu sempre tive um esforço na composição, desde a minha primeira banda. Nos anos 90, a minha primeira banda mesmo aí pra estrada, saí da garagem, chamava Blitzkrieg. E a gente tocou muitos anos em Belo Horizonte, assim, pegamos uma fase que era totalmente diferente em Belo Horizonte, assim, de lugares maiores que davam um espaço. Pra você ter uma ideia, a gente tocava e às vezes dividia palco com o J Quest, né? Que era o nome antigo do J Quest. Bacana. A gente lembra de ver Skank começando em bares pequenos lá em BH e tal, e a gente almejava meio que ir nos passos deles, né? Com certeza. Mas desde essa época eu já ensaiava ser um compositor, né? Tinha esse sonho e aspirante mesmo a ser compositor. Ainda sou, né? Porque acho que a composição é um exercício que não tem fim. Não né? acaba, cara. Então, assim, constante mesmo, né? Então essa realização desse EP que foi gravado em Los Angeles e tal, foi um projeto talvez mais complexo e de maior investimento também da minha carreira, né? Mas também que eu me senti mais pronto, como nunca, né? Porque realmente são muitos anos investindo nessa e exercitando essa onda da composição e do canto também, tocando muito, tive vários projetos depois dessa Blitzkrieg. Eu acho que eu já toquei aqui em Divinópolis diversas vezes, Festa da Cerveja, com uma outra banda chamada Dr. Spock. Na época eu nem era o cantor da banda, banda de grandes amigos meus, que eu entrei como guitarrista. E depois eu tive uma fase no Ocus Pocus, que é uma grande banda cover de Beatles lá de BH. E assim, então, depois eu tive uma fase no Elétrica, que já era uma banda com um som mais pesado, mais new metal ali no começo dos anos 2000. Fizemos duas turnês na Europa e tal. Então, assim, é uma caminhada muito longa, né? Sim, diversas histórias, né? E um network imenso, né? Imenso também. Mas essa recente tomada como Daniel Lima, né? Começou em 2014. Foi quando eu decidi, falei assim, eu vou focar nas minhas composições e de decidir dar a cara a tapa como artista solo, né?
que é uma decisão difícil, né? Eu gosto de banda, eu gosto do bando, né? Então quando você é o dono do boteco, tem um lado bom de você não ter que pedir opinião pra ninguém, né? Você pode dar enter sem ter que pedir o aval, mas ao mesmo tempo também é um empreendimento maior, né? Com certeza. De você empurrar por aí. E, então é isso, essa faixa com Donovan é isso, é uma concretização aí de muitos anos aí de fazendo esse network, e o Rodrigo fundamental é uma peça fundamental nessa fase dos últimos 4 anos, que eu conheci no final de 2019, e a gente começou a fazer vários trabalhos juntos, com Beto Guedes, depois a gente gravou com o Oswaldo Montenegro, Isabela Taviani. Tivemos a gravação com o Wilson Sideral também, um cara que eu conheço há 30 anos, desde a correria lá daquele comecinho que eu tava te contando lá de BH, a gente já tromba por aí na noite, na estrada, é um querido assim também. O Sideral é um cara muito receptivo, ele inclusive recebeu a minha banda lá em Belo Horizonte, né, a Chula Rock Band, gravou com a gente. Ah, que maravilha. E aí só quando você tá rodando que realmente você tem a oportunidade de encontrar com essa galera, né, ele, o Podé também gravou com a gente, o Pedro Pelotas da Cachorro Grande tá excursionando com Samuel agora, né? Que massa. Enfim, essas coisas acontecem quando a gente tá rodando, né, cara? Sim, você tem cara, que estar, né, a gente tem que dar a cara ali, a tapa e assim, realmente se conectar, né? E não é uma questão assim interesseira, né? É porque realmente ninguém caminha sozinho, né? A gente precisa realmente se colocar no sapato dos outros também em certos momentos, né? E ver que todo mundo é de carne e osso, né? Assim, esses encontros, por exemplo, com o Beto Guedes e com o Oswaldo Montenegro foram mágicos, assim, porque não só cantar, mas ter passado um tempo trocando experiência, assim, de bate-papo, a gente vê, bicho, é de carne e osso, assim. Claro que alguns são mais extraterrestre que outros. Sacou? Mas com certeza, de alguma forma é de verdade, né? Com certeza. É de verdade. Daniel, vou voltar agora para um momento da sua carreira, que foi o momento que o nosso, né, colega em comum, Alexandre Felício, me apresentou o seu trabalho, que foi a época da pandemia, né? E aí, cara, como tem lives de Daniel Lima por aí, né, cara? Foram muitas lives. Eu queria que você contasse um pouco da receptividade do seu público nesse período, né? E como você já começou a moldar os próximos passos da sua carreira a partir daquele momento ali, sabendo que seria, né, um momento de transição na vida, não só a sua, mas de todo mundo, né? Esse período pandêmico que a gente viveu. Sim, pois é, eu lembro exatamente assim a semana que teve o fechamento, né? O anúncio daquilo tudo ali do começo, e acho que eu não sou o único que não entendeu direito o que estava acontecendo naquela primeira semana, né? Eu lembro que a minha esposa, ela é fisioterapeuta, né? A área de saúde, então ela sabe muito mais desse mundo do que eu. E eu perguntei pra ela assim, aqui, você acha que vai ficar o quê? Fechado? Porque aí a gente ficou sabendo, né? Nossa filha ficou sem escola, fechou tudo, os contratantes já cancelaram os shows, né? Da semana seguinte e da outra e tal. Eu falei com ela assim, você acha o quê? Uns 15 dias? Que isso vai durar? Ela falou, Daniel, acho que vai ser mais que isso. Mais um pouquinho, né? Né? A gente, acho que nem ela, nem os médicos, ninguém sabia que ia, a bem dizer, parar a nossa vida tipo uns 2 anos. Foi meio que isso que aconteceu. E na hora que eu olhei minha agenda, que costumava ser realmente pinhada de show, e eu olhei, ela ficou branca, né? Eu falei, bicho, o que eu vou fazer, né? E eu falei, eu vou ligar o celular, eu vou abrir o Instagram, vou apertar o live, que eu acho que eu já tinha feito isso umas 2 vezes só, mesmo assim, sem muito saber o que eu tava fazendo, e fiz uma live. E comecei a fazer todo dia. E na hora que eu vi que as pessoas começaram a se juntar ali para poder assistir, eu falei, eu não vou fazer mais no Instagram, vou fazer no YouTube, porque eu quero fazer com som melhor que eu puder. Aí eu fiquei assim, obcecado em criar um sisteminha, como eu sou produtor musical também, engenheiro de som e tal, eu já tenho um sistema de gravação, um home studio. Mas ainda faltavam umas coisas, investi numa câmerazinha e tal, melhorei, fui fazendo testes, arrumei aquele software, né, que é o OBS, né, para poder fazer a ponte ali entre, né, o sistema de gravação e o computador com o YouTube, enfim. Fui estudando, né, para poder melhorar, porque eu queria entregar o melhor possível. Eu não aceito um som ruim, né? Certíssimo. E aí eu falei, não, eu quero entregar um negócio legal.
E fechei o olho e fui. Assim, eu acho que a gente não teve nem tempo de planejar isso, né? Acho que pouca gente já estava fazendo live. Construindo, assim, né? Ao longo foi melhorando processo. E tal, e teve um pico, né? Teve um pico, assim, que, inclusive de contribuições, porque as pessoas começaram a realmente contribuir, né? Assim, espontaneamente. A gente colocava lá o QR Code, né? Nem tinha, no começo não tinha Pix ainda, não sei se você lembra disso. Bem no comecinho da pandemia. Só o QR Code. Né? A gente usava umas outras empresas, lançou umas outras empresas que tinham os pagamentos digitais facilitados, mas não tinha o Pix ainda. Mas teve live assim que até financeiramente eu até brincava, acho que eu não vou sair de casa mais pra tocar. Eu estou pronto para esse novo modelo aqui. Né? Nossa nova realidade tá muito boa. Mas claro que, né, a gente precisa do calor humano, né? A gente tem que ver a cara das pessoas. Mas foi realmente, sim, foi forçado, mas de certa forma também foi espontâneo, a partir de um certo momento que eu abracei aquilo, as pessoas abraçaram também, e eu percebi que foi muito importante, né? Apesar do momento tão terrível que a gente passou, mas também foi um momento que favoreceu muito um crescimento meu do mundo digital, vamos dizer. Sim. Sabe, assim, de seguidor, de gente que se engajou para poder acompanhar meu trabalho. E eu não só fiquei fazendo as lives, eu fui lançando material também. Eu gravei muita coisa, assim, eu tava compondo 1, 2 músicas por dia. Era um exercício período fértil. Eu tava me forçando a fazer isso, tipo fazer academia. Sim. Assim, mesmo se for ruim, eu vou fazer pelo menos uma música por dia, entendeu? E muita coisa foi ruim, inclusive, que tá numa pasta lá, assim, as ruins, assim, pra de repente eu um dia melhorar elas, assim, aproveitar uma frasezinha. Mas foi um momento que, tipo assim, a gente tinha tempo, né? Com certeza. A gente tinha tempo. Então, o que eu vou fazer com esse tempo, né? Então eu produzi, idealizei coisa, criei coisa, aí desenhamos o projeto de Los Angeles, fomos arquitetando as coisas para quando a gente pudesse sair pro mundo de novo, a gente saísse só executando, mas então foi um tempo que, querendo ou não, foi fértil para compor, para planejar, para se conectar com as pessoas, né? Com certeza, Daniel. E pegando gancho nesse tempo aí que você falou da pandemia, a gente tem uma palestra aqui, né? Hoje, voltada para músicos, né? Hoje a gente tem a palestra sobre a realidade multitarefa do artista independente, né? Isso começou na época da pandemia. Conta pra gente o que você vai abordar hoje lá, né? Pra gente convidar os nossos amigos músicos divinopolitanos para participarem desse momento que você preparou pra gente hoje. Pois vai ser um privilégio poder, né, falar um pouquinho disso nessa palestra e até mesmo saber quem tiver lá também, abrir para perguntas, né, para essa troca, né, muito mais do Sim. que eu também ficar falando e tal, mas assim, eu acho que essa coisa do multitarefa, ela começou antes, assim, ela se acentuou durante a pandemia. Uhum. Mas eu acho que eu comecei no multitarefa enquanto artista e tal, quando eu me vi com a necessidade de aprender a pilotar a parte técnica de estúdio, assim, de produção. Uhum. Porque as primeiras coisas que eu gravei na vida, eu não sabia, eu não tinha, né, intimidade nenhuma com a parte técnica e tal, e ficava na mão, né, dos estúdios e tal. Não sabia que frequência cortar, né? Então não sabia nem conversar, não tinha nem a linguagem, o idioma ali técnico para poder conversar e pedir o que a minha cabeça e meu ouvido até sabia o que eu queria ouvir, mas como é que eu ia sabia dizer, né? Uhum. Então assim, eu preciso aprender a fazer isso. Então mais ou menos assim, 99, 2000, eu comecei a aprender mesmo assim a parte da música digital, assim, de programação, uhum. sabe? Programas ainda não, acho que já existiu o Pro Tools, mas assim, no Brasil não era tão popular, então tinha um Cakewalk, não sei se você lembra desses programas mais antigos, assim, de sequenciamento de loopings e tal, para montar uma bateria e tal, assim. Mas assim, então eu comecei, já faz um bom tempo que eu entrei nesse mundo. Eu acentuei isso quando eu morei fora. Eu mudei para Nova York e fiquei lá 1 ano estudando engenharia de áudio. Ah, que legal, cara.
Aí que eu entrei de vez mesmo, assim, nisso, né? Porque aí eu não só trabalhei, estudei, mas trabalhei em vários estúdios lá, fiz estágios. Quando eu voltei pro Brasil, eu não vim para BH, eu fui pro Rio, fiquei 1 ano no Rio trabalhando num grande estúdio lá, que atendia só gravadoras e TV Globo, Record e tal. Então, lá eu gravei Ney Matogrosso, Diogo Nogueira, de estilos musicais que tem nada a ver com o meu, mas até isso me enriqueceu, assim, sabe? Claro. Bete Carvalho e tal, assim, era um estúdio Rio de Janeiro, né, cara? Então era muito samba, Marcelo D2 e tal, sabe? Então eu tive essa experiência do bastidor e acho que isso me começou a me dar uma vantagem muito grande, assim, como artista, assim, de conhecer o outro lado, sabe, assim, de conseguir transitar e entender o lado do bastidor, o lado da produção e tal. Acho que isso é rico e agora mais do que nunca, né? Assim, a grande parte dos artistas hoje tem condição de se produzir em casa, né? A Billie Eilish, né? Em nível mundial, ganhou Grammy com um disco que ela e o irmão produziram dentro do quarto deles. É barato, né, cara? Então, assim, é uma realidade, sim, né? Então, acho que isso já é multitarefa enorme por si só, né? O artista transitar nessa parte técnica. E aí acaba que a gente muitas vezes tem que ser também o empresário da parte executiva, a gente tem que ser o motorista, tem que ser o especialista em redes sociais, né? Tudo, né? Com certeza. O editor de vídeo, porque claro, né? Acho que o sonho de todo artista é ter uma super equipe, né? Esse projeto Beatles na Esquina é um sonho por vários motivos. Um deles é esse: ter uma equipe grande, especializada, cada um no seu, cada macaco no seu galho, sim, entendeu? Cada um na sua área de atuação, né, Daniel? Então, assim, é muito confortável trabalhar, mas não é todo dia que você consegue colocar isso em prática, né? A gente tem um patrocínio importante para poder realizar isso, aí a gente consegue estar um pouco mais bem amparado, né? Mas é isso, assim, então acho que a fala nessa palestra vai ser isso mesmo, né? Os vários chapéus que o artista precisa usar. Isso, e também até para estar preparado para quando esse momento chegar, né, Daniel? Para você ter uma noção maior, né, de como conduzir a equipe também, né? E até de saber respeitar todos esses papéis melhor, né? E entender qual que é o papel de cada um, assim. Excelente, ó. Tive o prazer de receber aqui nos estúdios da 94 Daniel Lima, esse cara que eu sou super fã, declarado, stalkeado, né? E hoje vou ter o prazer de, além de conferir essa super palestra, né, que você preparou pra gente lá da realidade multitarefa do artista, esse grande show, grande espetáculo. Eu espero que vocês voltem a Divinópolis com esse espetáculo para que mais divinopolitanos tenham a oportunidade de assistir. Mas vai ser um prazer. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.